Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 11 do capítulo 11, quando ele vai falar a respeito da rejeição de Israel, mas que esta rejeição ela não é final. Deus, ele vai salvar o seu povo, a nação de Israel. Deus ainda tem um plano. A promessa que foi feita a Abraão, aos patriarcas no passado, ela ainda está de pé e Deus a vai cumprir num futuro bem próximo. Mas que, através desta rejeição, a salvação ela foi anunciada aos gentios. Por isso é que Paulo ele já começa desta forma aí no versículo 11 do capítulo 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Então Paulo pergunta, olha, a nação de Israel, o povo de Israel, eles tropeçaram e nesta queda eles ficariam caídos para sempre? Não, de maneira nenhuma. Mas tudo isso aconteceu. Deus já tinha previsto isso desde a eternidade. E sabendo disso, através da queda de Israel, porque eles tropeçaram na pedra de esquina, a pedra que era Cristo, eles tropeçaram e caíram. Mas que eles não ficariam prostrados para sempre. Mas durante o período da queda, e como eles estavam caídos, esta queda ela trouxe benefício, ela trouxe salvação para os gentios. Nós que estávamos distante das promessas do Senhor, agora, através da pessoa de Cristo Jesus, ele fez dos dois povos, judeus e gentios, um novo povo, uma nova nação, a igreja de Cristo Jesus. Ele diz aqui ainda mais que veio a salvação para os gentios para colocar o povo de Israel em ciúmes. Ou seja, o fato de que o Senhor Jesus, o Machia dos judeus, esteja salvando os gentios, isto provocaria neles o quê? Um sentimento de ciúme, de rivalidade. Então, através deste ciúme, o próprio povo de Israel, ou judeus, eles voltariam para o seu Salvador. Veja aí o versículo 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude, ou seja, o resgate, porque Deus ainda vai resgatar o povo judeu. E nós estamos vendo isso já nos dias atuais. O grande número de judeus que tem se convertido a Jesus e se tornado aí nos judeus messiânicos, ou os judeus que acreditam no Machia, é um número muito grande. Estima-se que em torno de 1,5 milhão de judeus, descendentes de judeus, já abraçaram a Jesus. Então veja que eles estão reconhecendo o Messias como o Salvador. Mas creio também que isso somente se dará na sua plenitude por ocasião da grande tribulação que virá sobre a terra. Pois o capítulo 24 de Mateus
esse capítulo foi escrito para os judeus. O contexto ali é judaico. E isso aponta para o período da grande tribulação, quando Deus ele se voltará para a nação de Israel. E neste período, Deus ele vai salvar aqueles judeus que não tiveram um encontro com Jesus. Claro, hoje muitos deles já estão abraçando o Senhor Jesus e se tornam, como eu já disse, nos judeus messiânicos. Mas quando eles se tornam judeus messiânicos, eles passam a se chamar o quê? Igreja de Cristo. Porque em Jesus não existe separação. Em Cristo, todos nós, judeus e gentios, somos um só povo. Quem? A igreja dele. Então, eu disse que quando esse povo começar a voltar, isso vai significar o quê? Uma riqueza muito maior. Olha, mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará o quê? A sua plenitude. Plenitude aí fala de pleroma. E a palavra pleroma é a ideia de que o navio já está cheio, toda a tripulação já está dentro do navio e a água já atingiu aquela marca que existe no casco do navio, indicando o seguinte: não pode colocar mais carga, está completo, está cheio. Então, quanto mais significar o quê? Na completude dos judeus. O versículo 13, melhor dizendo, diz o seguinte: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, e eu exalto o meu ministério. Por quê? Porque Paulo, ele era um judeu da tribo de Benjamim, eu já falei isso em outros vídeos, mas que ele foi designado, foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. E por isso que eu exalto o meu ministério, eu glorifico o meu ministério, na esperança de que, versículo 14, na esperança de que de alguma forma possa provocar em meu próprio povo e salvar alguns deles. Veja aí que o intuito de Paulo é assim, olha, devido ao fato de eu ter sido chamado apóstolo dos gentios, fui chamado por Deus, eu exalto o meu ministério entre os gentios, eu glorifico o meu ministério entre os gentios. Agindo dessa forma, a minha esperança é o seguinte, é que eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e que, ao passo que eles são provocados, eles se voltem ao Senhor Jesus, eles reconheçam Jesus como Mashiach, o Salvador deles. Olha o que diz o 15, é uma pergunta. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido ao quê? À incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Interessante que ele fala de que se é santa a parte da massa que é oferecida, como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Lembrando o seguinte, que por ocasião da festa das primícias, eles cortavam um feixe, um molho de trigo, e trazia ele esmagado perante a presença do Senhor. E quando o Senhor recebia ali os primeiros frutos da terra, por isso chama primícias,
naquele ato, o ofertante, ele santificava toda a sua colheita, toda a sua plantação. Então, indicando o seguinte, que se uma parte é santa, toda a outra também o é. E está apontando para quem? Para a raiz que é santa. Quem? Os patriarcas. Então, a raiz é santa, os ramos também serão santos. Mas, então, por que alguns judeus eles foram cortados? Justamente porque ele já diz aí, por causa do que? Da incredulidade. Eles não creram. Então, se eles não creram, alguns ramos foram cortados. E quando os ramos foram cortados desta oliveira, que é um pé de azeitona, ele diz aí que o zambujeiro, uma planta que não é oliveira, foi enxertado. E agora ela participa o quê? Da seiva que vem da raiz da oliveira. E ele diz, olha, você não pode gloriar. Você não pode gloriar contra esses ramos. Que ramos esses? Os ramos que foram cortados. Quem foram cortados? Os judeus incrédulos que não deram ouvidos à voz do Senhor por ocasião da vinda do Messias, o Salvador, que veio para os judeus. Por isso que lá no Evangelho, segundo escreveu João, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele veio para os judeus, mas os judeus viraram as costas. Claro, não são todos, porque um grupo de pessoas, eles ficaram firmes com Jesus. Veja bem que no dia de Pentecostes, existia um grupo ali de 120 pessoas que estavam aguardando a promessa do Pai. Então ele falou assim, olha, vocês gentios, que foram enxertados agora nessa oliveira, sendo oliveira brava. E interessante que ele cita que nós éramos o quê? Oliveira brava. Está aí no versículo 17. Oliveira brava. Nós éramos essa oliveira brava. Esse tipo de oliveira é uma oliveira silvestre, que o seu fruto não era bom, não prestava. Por isso que fala de oliveira brava. E ele diz o seguinte, que esta oliveira que não prestava, que não dava um fruto bom, esta oliveira foi enxertada na verdadeira oliveira, a oliveira que produz boas azeitonas. Aí sim, os gentios passaram a produzir frutos. Mas quem é que alimentou este ramo? Foi o quê? A raiz da oliveira, que é santa. E por isso que ele fala, não se glorie contra esses ramos. Eu não posso me gloriar e exaltar contra os ramos que foram cortados, que são judeus. Se o fizer, olha, se vocês fizeram, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que é santa é que sustenta vocês, que são gentios. Então vocês dirão, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E isso, ele falou assim, está correto, isso mesmo. Os ramos, aqueles que foram cortados por causa da incredulidade, está aí no versículo 20, aqueles que não creram na pessoa do Messias, eles foram cortados devido à incredulidade, e nós, gentios, fomos enxertados na verdadeira oliveira que é santa. E eles, olha, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você, pela fé, porque nós cremos no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, e assim, vocês creram e permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Então não é para mim ficar orgulhoso. Os judeus caíram e agora eu sou salvo. Não é assim não. Eu tenho que saber o seguinte, que eu fui enxertado nesta oliveira santa pela fé, baseado na misericórdia e o amor do Senhor. Mas que Deus também tem um amor especial para com o seu povo, o povo de Israel. E ele diz aí no 21, ele faz um alerta. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Se Deus executou juízo contra o seu próprio povo, a nação judaica, o povo de Israel, porque eles agiram com incredulidade a respeito do Messias que foi enviado. E você, olha, se eles não foram poupados, também, se vocês não derem ouvidos
vocês também não serão poupados. O 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Então, duas coisas. Eu tenho que levar em consideração a bondade, porque Deus é bom, mas que Deus também ele é severo. Duas coisas. Bondade e severidade. Severidade aí fala de rigor. Se Deus foi rigoroso com o povo dele, a nação escolhida dele, então nós devemos ter sempre isso em mente. Se Deus foi rigoroso para com eles e com relação a nós, que éramos pagãos. E ele diz, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Ou seja, eu tenho que permanecer nos caminhos de Jesus. Eu tenho que permanecer na fé, crendo que Jesus é o meu Salvador. Caso contrário, se eu não permanecer nesta bondade, que Deus agiu de uma forma bondosa, enviando o seu Filho ali na cruz do Calvário para morrer em meu lugar, isso é bondade de Deus, amor, bondade e misericórdia para com o pecador. Você também será cortado. Ele diz aí, de outra forma, você também será cortado. Versículo 23, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Interessante que, de acordo com a lei da natureza, quem morou na roça sabe do que eu estou falando. Geralmente o enxerto, você pega um galho de laranja doce, como a Bahia, e você enxerta no limão. Você pega o limão rosa, corta o limão e enxerta um pedacinho de laranja, que é doce, neste limão. E este limão, ele passa a produzir laranja. Por quê? Porque o que foi enxertado nele é que vai produzir os frutos. Então, é um bom enxertado em um que é azedo, ou seja, um doce enxertado num que é azedo. Mas aqui, Deus agiu contra a própria natureza. Ele enxertou um mal em um bom. E aquilo que era mal passou a produzir frutos bons, porque a seiva da raiz estava alimentando aquela vara que era má. Veja bem, então se os ramos naturais, que é da verdadeira oliveira, foram cortados, e Deus pegou um galho de oliveira, ou melhor, de oliveira brava, contra a própria natureza, enxertou, quanto mais os ramos que são naturais. Olha o 24, afinal de contas, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Então, veja bem que ele falou, olha, é o que eu disse anteriormente. Ele pegou algo que era mal e enxertou em algo que era bom. E esse mal, através da seiva, da raiz, produz coisa boa. E ele falou que isso é contra a natureza. Na natureza, hoje, o que se faz é o seguinte, o bom enxertado no mal, e aí produz frutos doces. Mas aqui não, ele fala de maneira antinatural. O ramo bravo foi enxertado em uma oliveira cultivada. E ele assim, quanto mais serão enxertados os ramos naturais de sua própria oliveira? Não vai ter dificuldade nenhuma. Se o povo de Israel se voltarem para quem? Para o seu Salvador, que é Jesus. Naturalmente eles serão inseridos na oliveira, o qual a raiz é santa, e eles vão produzir o quê? Muitos frutos, não precisa de fazer esforço nenhum. Olha o 25. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Olha o que o Paulo faz um alerta aí. Irmãos, não quero que vocês fiquem sem saber, sendo ignorantes a respeito deste mistério, e se tornem o quê?
presunçosos ou presumidos, atentando somente para os próprios interesses. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. Ou seja, os gentios têm um tempo determinado pelo Senhor aqui nessa terra. O dia que terminar esse tempo, o Senhor vai se voltar para o seu povo, a nação de Israel. Tem um texto lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, o tempo dos gentios na terra tem um tempo. Creio eu que esse tempo está terminando. E quando terminar, o Senhor vai se voltar novamente para o seu povo, a nação de Israel. Alguém possa dizer, mas e os judeus messiânicos? Lembrando que os judeus messiânicos, eles são a igreja de Jesus hoje. É a eclésia de Jesus nos dias atuais. Mas Deus vai se voltar para a nação, o povo de Israel, e vai salvar um remanescente ali de Israel através da pregação do Evangelho, porque eles vão reconhecer Jesus como Salvador, mas isso por ocasião da grande tribulação que virá. Olha aí que diz o 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião, quem? O libertador, ou seja, o Redentor, virá de Sião o Redentor, o libertador, que desviará de Jacó a impiedade. A R.A. diz que virá o libertador, que essa palavra aí é uma palavra que aquele que vem resgatar, aquele que vem para libertar o seu povo, a nação de Israel. Interessante é que ele cita uma passagem lá do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 20, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviaram da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Olha aí, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então virá o que? Um libertador, um Redentor, para trazer novamente quem? O povo de Israel para junto de si. Interessante também que lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, diz o seguinte: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembrando que quando Jeremias profetizou aqui no capítulo 31, as 10 tribos do norte, elas tinham sido levadas cativas para a Síria, e de lá eles não voltaram. Então só existiam as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e elas estavam prestes a serem levadas, as 2 tribos, para onde? Para a Babilônia. Eles ficariam no cativeiro babilônico durante 70 anos. E Jeremias falou o seguinte, que o Senhor faria um concerto novamente com a casa de Israel, as 10 tribos do norte, e com a casa de Judá, as 2 tribos do sul. Olha aí, 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 27, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o quê? Os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa de quem? Dos patriarcas. Então, veja que o 27 está validando o que ele diz no versículo 26. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o quê? Os seus pecados. Isso só vai acontecer por ocasião da manifestação visível de Cristo nas nuvens do céu.
para o seu povo, a nação de Israel. E ele diz o seguinte, olha, agora nesse exato momento, Paulo está dizendo, eles são inimigos por causa de vocês. Mas no que se diz respeito à eleição, Deus elegeu esse povo. Eles são o quê? Amados. Por causa de quem? Por causa dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Israel, que é Jacó. Olha o que ele diz no 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que é dom? Dom é carisma. Carisma é graça divina, é favor, é mérito do próprio povo? Não, é de Deus. É um presente que Deus deu para quem? Para o povo dele. E a vocação aí fala de cleses, que é chamado. Então, o presente que Deus deu e a chamada da nação de Israel são o quê? São irrevogáveis. Deus não vai se arrepender daquilo que ele fez, que não está arrependido, que não tem arrependimento. Deus, ele fez e acabou. Um dia ele vai se cumprir esta promessa sobre a vida do povo de Israel. Assim como vocês, o versículo 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então, assim como no passado, nós éramos desobedientes a Deus, e que agora nós recebemos misericórdia do Senhor. E eles se tornaram desobedientes. E mediante a desobediência deles, do povo judeu, nós alcançamos misericórdia diante do Senhor. A fim o quê? Olha, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam o quê? Agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob o quê? A desobediência para exercer misericórdia para com todos. Todos aqui o quê? Judeus e gentios. E quando chega nesse versículo 32 aqui, eu vejo Paulo quase que caindo de joelhos, se não é que caiu de joelhos, e ele faz uma doxologia, ele canta ao Senhor, ele enaltece, ele agradece o nome do Senhor. Ele diz, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhecerá a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, está encerrado aí o capítulo 11, o qual os capítulos anteriores, o 9 e o 10, eu falei sobre a nação de Israel. E nesses 3 capítulos aí, eu falei sobre a eleição passada do povo de Israel, a rejeição presente da nação de Israel, capítulo 10, e neste capítulo que eu encerrei, o 11, a restauração futura da nação de Israel. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo, quando eu estarei entrando no capítulo 12 desta carta de Paulo aos Romanos. Até lá!